Olá, meu nome é Isabela Forno, sou pediatra do Eludicar e hoje eu vou conversar com vocês sobre amamentação e uso de medicamentos. Não é incomum que durante o período que a mãe está amamentando, ela eventualmente precise tomar algum medicamento, seja por uma alergia, uma infecção, uma dor, uma febre, e aí sempre surge aquela dúvida: será que eu posso? Será que é seguro? Será que para o meu bebê não vai ter problema, não vai ter nenhum efeito colateral? E essa dúvida é super pertinente. Então, a gente tem várias dicas para a gente não precisar desmamar ou fazer uma pausa aí na amamentação por conta do uso de medicamentos, tá, gente? Então, primeira coisa, a gente precisa trabalhar em parceria, né? Então, a mãe com o médico e às vezes, inclusive, com o pediatra. Então, na hora de você estar passando no médico e ele eventualmente prescrever um medicamento, você vai falar: ó, eu tô amamentando, não quero pausar, não quero desmamar. Esse medicamento é seguro, né? Teria, ou se ele falar não, teria outra possibilidade de eu tentar antes. Hoje em dia, graças a Deus, existem um monte de medicamentos que é compatível, né? Que não teria um problema a mãe tomar e esse bebê vai continuar mamando sem problema nenhum. A gente tem diversos antibióticos, anti-inflamatórios, antialérgicos, enfim, um monte de coisa mesmo, tá, gente? A não ser que seja algum caso muito delicado, algum caso mais grave, né? Algum caso muito específico, ou que já tentou diversos medicamentos e não resolveu. Aí, de fato, eventualmente a gente vai ter que fazer uma pausa aí na amamentação ou um desmame, dependendo do caso, tá bom? Mas a gente vai tentar ao máximo não acontecer isso. Muitas vezes por falta de conhecimento ou insegurança materna, ou automedicação, que é o que a gente não recomenda, às vezes acaba acontecendo isso. Então, o principal do vídeo é para vocês realmente se munirem de informações e terem essa lanterninha aí acesa de que não é preciso desmamar, na maioria dos casos, quando a gente tem que tomar algum remédio, tá bom? Eu vou contar para vocês alguns das ferramentas que a gente tem de informação que vocês podem acessar. Ela é aberta ao público, tá? Que vocês podem checar se realmente esse medicamento ele é compatível. Às vezes numa emergência, ou às vezes você já toma esse medicamento e aí começou a amamentar e aí não sabe se pode manter ou não. Isso assim, gente, o ideal é sempre fazer em parceria com o médico, em parceria com o pediatra, tá bom? O que eu tô passando aqui é informação para vocês verem o tanto que a gente tem essa preocupação, que existem documentos confiáveis, que a gente realmente consegue equilibrar aí medicamentos e amamentação. Então, a gente tem 4 principais: o do Ministério da Saúde, o da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente tem um outro site que chama eLactância e um aplicativo no celular, tá? O que é o mais importante na hora de vocês buscarem essa informação do medicamento? É vocês colocarem o nome da substância. Então eu vou dar um exemplo aí para ficar mais fácil de entender o que é isso. A Novalgina, por exemplo. O nome Novalgina é a marca, tá? A substância é a dipirona. Outro exemplo, o Tilenol. O Tilenol é o nome comercial, né, do medicamento. E aí a gente tem o nome da substância, que é o paracetamol. O que vocês vão ter que buscar? O nome da substância. Se vocês colocarem lá Tilenol, não vai aparecer paracetamol, tá bom? Então, isso vocês têm que ficar bem atentos. E não importa a miligramagem, tá? Às vezes tá assim, de pirona 100 miligramas ou uma concentração, não tem problema. O mais importante é o nome da substância. E existem alguns medicamentos também que é o que a gente fala que são compostos, tem mais de uma substância. Esses medicamentos, é legal realmente aí a gente ter né, que aí são mais específicos. Na amamentação, a gente sempre prefere desmembrar, a gente tomar o alimento, a substância separada, tá? Para a gente ter um pouco mais de segurança de que esse medicamento ele não vai ter alguma outra interação, uma combinação, né, que possa fazer mal. Então a gente sempre vai tentar deixar essa substância isolada, um medicamento que tenha não um composto, tá? Mas eventualmente vai ter um composto e aí o médico vai conseguir te orientar quando for desse jeito um pouco mais específico.
Então, por exemplo, o do Ministério da Saúde, vamos colocar lá a dipirona que eu estou comentando com vocês. Então, você vai lá, dipirona compatível com a amamentação. Então, eles dividem em 3 tópicos. A bolinha verde aí, que é compatível. 2, a bolinha amarela, que é um uso criterioso, a gente vai ter que pesar aí na balança se vale a pena, se não vale, vai ter alguns casos que tudo bem. E outro é um uso contraindicado, tá bom? O site, por exemplo, de lactância, também ele divide nos bloquinhos, de um risco alto, um risco baixo ou um sem risco. O aplicativo também, ele vai fazer essa divisão e da Sociedade Brasileira de Pediatria também, nas coluninhas aí, que ele vai fazer essa divisão de compatível ou não. Então você pode simplesmente checar, tá? A gente consegue ter essa ferramenta. A gente como pediatra, como médico, a gente checa também. A gente está sempre mudando, sempre inovando, tem um medicamento novo, então a gente vai lá e sempre checa. Então é realmente essa questão da parceria do médico com o paciente, com o pediatra. Existem alguns outros medicamentos também que mudam o gosto. Então, às vezes, eles são compatíveis, mas eles mudam o gosto do leite materno, né? Tudo que a mãe vai comer, isso vai fazer diferença positivamente, negativamente, assim, aí vai depender nessa parte do leite. Então, tem alguns remédios que têm essa parte negativa de mudar o gosto. Então, a gente só tem que ficar um pouco atento. Tem alguns bem descritos aí que o médico vai orientar, tipo, ó, esse é compatível, mas às vezes ele muda o gosto, então fica atento. Se o bebê começar a estranhar, começar a soltar, fazer uma greve aí, talvez seja por conta desse gosto, a gente pode tentar trocar, tá? Eu sempre oriento isso porque é uma coisa comum de acontecer, não são todos os medicamentos, tá? São até uma classe que a gente define bem que possa mudar o gosto aí. Então, gente, vocês viram tanto de coisas que tem para garantir que você continue amamentando com segurança, com esse bebê sem nenhum efeito colateral, né? E que você possa seguir um tratamento que eventualmente esteja precisando, tá? Então, a gente tem muitos casos, infelizmente, de desmame, ou porque não sabia, ou porque ficou com medo. Então, a gente vai segurar essa amamentação, tá? A gente não vai, a não ser aqueles casos que eu comentei, que a gente vai desmamar. Então busque essas informações, consulte seu médico, trabalhe em parceria com o pediatra, perguntando, porque vai ser muito raro que a gente vai precisar desmamar assim de uma hora para outra por conta de uso de um medicamento. Então espero que tenha ajudado e até o vídeo da próxima semana.